Numa noite comum, uma sensação de inquietação me levou a descobrir um intrigante ritual online que prometia a revelação de segredos ocultos e a desvendar mistérios sobrenaturais. As instruções eram enigmáticas, compostas por palavras e passos meticulosamente delineados. Impulsionado por uma mistura de ceticismo e fascínio, decidi experimentar. Com uma hora tranquila da noite pela frente, preparei o cenário. Posicionei velas ao redor de um espelho antigo, a chama vacilante lançando sombras por todo o ambiente. Comecei a recitar as palavras do ritual, cada frase soando como um enigma sussurrado por séculos passados. À medida que as palavras escapavam dos meus lábios, uma corrente elétrica parecia se acumular no ar. Minha respiração ficou irregular à medida que avançava com o ritual, uma mistura de nervosismo e empolgação tomando conta de mim. O espelho deixou de ser apenas um objeto, tornando-se um portal para o desconhecido. Durante todo o tempo em que prossegui, meu reflexo permaneceu imóvel, como se esperasse pacientemente. Era como se o próprio espelho estivesse aguardando algo. À medida que a hora se passava, comecei a perceber mudanças sutis, distorções da minha imagem refletida. Uma sensação de presença começou a encher a sala, como se algo estivesse se materializando lentamente do outro lado. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi que não estava sozinho. Diante do espelho, meu reflexo começou a se transformar. As sombras pareciam se agitar, e uma figura indistinta surgiu ao meu lado no reflexo. A figura parecia estar dentro do espelho, mas ao mesmo tempo, fora dele. Ouvi um sussurro fraco, uma voz que parecia se entrelaçar com o murmúrio das velas. As palavras eram enigmáticas, formando frases que eu mal compreendia, mas que ressoavam com uma energia antiga e desconhecida. Enquanto eu continuava a recitar o ritual, a figura no espelho parecia ganhar nitidez, ganhando vida própria. No auge do ritual, a figura no espelho começou a se mover de maneira independente, como se estivesse testando os limites do seu confinamento. As palavras enigmáticas que eu pronunciava pareciam dar a ela uma força inexplicável. A sensação de presença na sala era palpável, uma manifestação do desconhecido à espreita. E então, no momento em que a hora se completou, a figura no espelho pareceu colidir com a barreira que a separava do nosso mundo. Um arrepio arrebatador se espalhou pelo ambiente, e a sala pareceu se expandir e contrair como se estivesse respirando. A figura enigmática se desprendeu do reflexo e emergiu do espelho, projetando-se para o nosso mundo. Olhos vazios se encontraram com os meus, e uma sensação de reconhecimento passou por mim. O ser parecia familiar, mas ao mesmo tempo estranho, como se fosse uma lembrança de um sonho distante. Antes que eu pudesse processar completamente o que estava acontecendo, a figura enigmática começou a retroceder, desaparecendo lentamente no espelho. A sensação de presença se desvaneceu, as velas voltaram a um brilho tranquilo e a sala recuperou sua serenidade habitual. Fiquei diante do espelho, olhando para meu reflexo, mas sabendo que algo havia acontecido, algo que estava além da minha compreensão. Enquanto encarava meu próprio reflexo, percebi que algo dentro de mim havia mudado. Uma conexão com o mistério, com o sobrenatural, agora fazia parte de quem eu era. Eu havia, de alguma forma, desbloqueado uma porta para o desconhecido, uma porta que não podia ser fechada novamente. Meu reflexo no espelho não era apenas uma imagem, era uma lembrança constante do meu encontro com o enigmático. Os dias se passaram normalmente, mas à medida que a noite caía, algo começou a mudar. Estranhas sensações de ser observado preenchiam o ar, e sombras pareciam dançar nos cantos dos meus olhos. Durante o sono, pesadelos me atormentavam, cada um mais vívido e assustador do que o anterior. Sons inexplicáveis ecoavam pela casa, e objetos se moviam sozinhos, como se uma presença invisível estivesse presente. Uma noite, acordei com um arrepio intenso. Ao abrir os olhos, vi figuras sombrias ao pé da cama, olhos vazios fixados em mim. Tentando me convencer de que era apenas meu medo projetado na escuridão, fechei os olhos com força, esperando que tudo fosse embora. Mas as figuras permaneceram,
como uma presença sinistra que não podia ser ignorada. Aos poucos, as aparições se tornaram mais reais e mais ameaçadoras. Criaturas grotescas e distorcidas começaram a povoar meus pesadelos, sussurrando promessas sombrias e segredos insondáveis. A linha entre o mundo acordado e o mundo dos sonhos se desvaneceu, e eu me vi preso em um pesadelo constante. Todas as noites, quando a escuridão se instalava, os demônios emergiam, suas presenças soturnas me atormentando até a beira da loucura. Eu me encontrava acordando em suores frios, olhando em volta para ter certeza de que não estavam lá. Sombras pareciam espreitar em todos os cantos, e sussurros maliciosos ecoavam em meus ouvidos, mesmo quando eu estava sozinho. Minha mente começou a se deteriorar sob o peso incessante das aparições e das vozes inumanas. A insônia se tornou meu companheiro constante, meus olhos arregalados pelo medo de fechá-los. Minha saúde mental vacilou, e minha vida se tornou um ciclo interminável de terror noturno e desespero diurno. Eu estava encurralado entre dois mundos, o meu e o sobrenatural, e a linha que os separava estava desaparecendo. A busca pelo enigmático se transformou em um pesadelo do qual eu não conseguia escapar. O reflexo no espelho, antes uma lembrança fascinante, agora era uma lembrança constante do preço que paguei por ter desbloqueado as portas do desconhecido.